Vindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 37 minutos desta segunda-feira, dia 8 de agosto, uma segunda-feira fria, com chuvinha. Não sei se a Mônica Sodré, que é cientista política e diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, ela está em São Paulo, eu acho que é São Paulo, se aí também está frio, chovendo, porque aqui em Campinas está bem friozinho. Mônica, bem-vinda ao programa Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia, Edmilson, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer estar com vocês, e está frio e está chovendo pouco, mas está chovendo aqui em São Paulo também. Ah, então tá bom. Bom, nós convidamos a Mônica Sodré, porque recentemente, nós temos dados, a própria Superior Tribunal, na verdade, foi o Tribunal Superior Eleitoral fez aí um movimento, de combate à violência em relação à violência política, em relação à mulher, e nós temos aqui um levantamento do Globo, que fez com 47 das 69 candidatas à presidência, a governos estaduais e ao Senado, revela que 87,5 delas já sofreram ataques vinculados à atividade política por serem mulheres. Os casos vão de tentativa de impedir o uso da palavra à ameaça de morte. A imensa maioria acredita que a violência eleitoral aumentou nos últimos anos e afasta as mulheres da vida pública, e quase metade não se sente segura na campanha. O Ministério Público Federal apura 31 ocorrências concentradas em 11 estados. As mulheres sofrem violência só por essa questão de gênero? É diferente mesmo dos homens, Mônica? Pois é diferente. O Brasil é um país violento, tem estado mais violento nos últimos anos no que se diz respeito aos espaços políticos, e essa situação é particularmente grave para as mulheres. O movimento a que você se refere, do Tribunal Superior Eleitoral, o nosso TSE, foi na semana passada a criação de um grupo de trabalho para discutir e entender como solucionar ou mitigar a violência política de gênero, e é sobre isso que eu gostaria de mencionar. Esses episódios de silenciamento e essas tentativas sucessivas de tirar as mulheres dos espaços de tomada de decisão e dos espaços de poder, ou retirar ou impedir o seu acesso, ou dificultar a sua permanência, tudo isso hoje pode ser traduzido com uma palavra, com uma expressão que é grande, mas é justamente violência política de gênero. A gente está falando de fatos dos mais diversos, como, por exemplo, a desqualificação da interlocução a que você se referiu, a interrupção da fala, a episódios de calúnia e difamação, mas a gente está falando também, e nós debatíamos aqui, vocês anteriormente nesse bloco, sobre a política eleitoral e sobre o fato de que sexta-feira encerraram-se as convenções partidárias. É muito comum que nós, mulheres, tenhamos ou a legenda negada, ou então menos recursos para as nossas campanhas se comparado aos nossos pares homens. Isso, por exemplo, é uma violência política de gênero de caráter institucional. Isso, infelizmente, é prática, é recorrente, e o guia que a gente lançou na semana passada, que está disponível aos nossos ouvintes no raps.org.br, visa justamente incentivar mulheres para que permaneçam nos seus lugares, nos lugares onde quiserem, e que possam enfrentar esses episódios de violência quando eles acontecerem, porque infelizmente eles vão acontecer. Mônica, hoje existe uma obrigatoriedade na lei, de participação feminina nas chapas, dos partidos. Você acha que esse tipo de coisa não está provocando uma violência maior, porque os partidos se veem obrigados a colocar as mulheres nas chapas, certo? E às vezes não há espaço para elas, etc. e tal. Você não acharia melhor que isso não fosse uma obrigação, e sim que as mulheres se organizassem, como através da sua entidade, de outros setores, de cartilhas, de reuniões e tudo mais, para que elas participassem mais da política? E naturalmente os partidos iam acabar abrindo espaço, porque vocês são maioria, E isso tem que ser respeitado, e o voto da mulher, quando o voto é consciente, vocês podem eleger muitos candidatos que estão de acordo com um tratamento igualitário para as mulheres, Você não acha que a obrigatoriedade prejudica um pouco essa situação? Ou ela é necessária agora? Edmilson, sua pergunta é muito boa e a resposta para ela é não. É necessário esse tipo de ação afirmativa, porque você tem razão, nós somos mais de 50% do eleitorado, nós somos mais de 50% da população, nós estamos em muitos lugares, mas nós não estamos nos lugares onde a decisão e as decisões políticas estão sendo tomadas.
Se a gente for olhar ali para os dados da União, do universo federal, a gente ocupa cerca de 15% dos assentos do Parlamento Federal. Dados da ONU e do IPEA, do PNUD, demonstram, por exemplo, que no ranking da América Latina, de 11 países, a gente ocupa o 9º lugar em relação a direitos das mulheres. E não custa reforçar aqui que, olhando para o ano de 2021, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas no país. Isso dados oficiais, porque a gente sabe que existe ali uma subrepresentação desses números. Então, a situação da mulher é uma situação de que, a despeito da nossa maioria quantitativa numérica, nós não estamos nos postos onde as decisões estão sendo tomadas. E elas afetam a vida de todas nós, inclusive a minha e a sua. Então, esse tipo de legislação a que você se refere, que foi, para mim, um avanço, ela é importante, mas ela não é suficiente. A gente se refere ali da norma em relação à legislação eleitoral, que determina que 30% das vagas da chapa precisam ser destinadas ao gênero minoritário. E no Brasil, o gênero minoritário, do ponto de vista de representação, são as mulheres. Eu queria destacar um outro avanço, ainda na sua linha, que foi também do Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado, no ano retrasado, 2020, eleição de 2020, que obriga os partidos políticos a destinarem proporcionalmente recursos a campanhas femininas. O que isso significa? Edmilson e os nossos ouvintes, que se os partidos tiverem 30% de mulheres, eles precisam destinar 30% dos recursos a que têm direito a essas campanhas. Se tiverem 40% dos recursos, 50% dos recursos. Essa é uma excelente notícia. A gente precisa, obviamente, ter capacidade de fiscalização e de controle sobre a transparência desses recursos, e é mais uma das iniciativas que eu acredito que são positivas para diminuir esse delta da representação feminina na política. São 10h43, nós estamos entrevistando a cientista social Mônica Sodré. Mônica, uma coisa assim que eu sempre observei nos partidos, desde quando essa lei obrigatória dos 30% de representatividade feminina nas chapas eleitorais, na montagem da chapa dos partidos, é que muitos partidos colocavam mulheres na chapa para cumprir a legislação, mas, de fato, essas mulheres não eram candidatas verdadeiras, ou seja, elas estavam formalmente como candidatas, por exemplo, a vereador, a deputadas, só que elas estavam trabalhando para um outro candidato. E isso era muito comum, principalmente quando a gente via funcionários públicos que têm direito a tirar a sua licença, né, para ser candidata. Então, a pessoa saía do emprego para poder ser candidata, mas uma candidata fake, só formal, mas ela estaria apoiando ali um homem. Isso, você acha que diminuiu ao longo do tempo ou ainda permanece esse tipo de, eu vou chamar de excrescência, por falta de fiscalização mesmo? Olha, esse não é uma realidade incomum. A gente precisa destacar que esse tipo de episódio e de desvio da função não é exclusivamente característico de campanhas femininas, e a gente precisa, na minha opinião, justamente reverter esse cenário. Quer dizer, não colocar mulheres na situação de serem usadas pelos partidos, vocês debatiam justamente sobre os partidos há pouco, mas sim dar a elas condições de competição e que permitam que elas ocupem os espaços que devem. Quando a gente fala, por exemplo, da negativa da legenda ou de menos recursos para campanhas de mulheres, é justamente isso. Mulheres são vistas como menos competitivas e muitas vezes são usadas, são as candidaturas laranjas, para compor, fazer ali o número necessário que os partidos precisam eleitoralmente, obrigatoriamente por conta da lei. A gente precisa mudar esse cenário. O guia que a gente está lançando na semana passada, que está lançando agora, traz justamente ali uma série de depoimentos de mulheres que passaram por isso, que passaram por constrangimentos dentro dos seus partidos e onde estão hoje, e é um guia colaborativo. Ele foi construído a partir do depoimento concreto de casos reais de 16 mulheres ligadas à Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, mulheres mais à direita, mulheres mais à esquerda, de todo o país, de quase todos os partidos políticos, que justamente apontam caminhos e soluções para que a gente mude esse cenário. A denúncia é um dos elementos, é um dos caminhos. E o guia ali, além de colaborativo, ele é todo interativo, mostrando o que fazer
nos casos de violência política de gênero. A denúncia é mas ele não é exclusivo também. A senhora acha que a chapa da Simone e da Gabriele, né, da senadora Gabrilli, desculpa, da Gabrilli, ela é uma chapa representativa, ela consegue mostrar esse empoderamento da mulher? Por que eu estou falando isso? Porque quando foi lançada a chapa das duas, houve até uma matéria nos jornais colocando que que alguns políticos que estavam lá fizeram algumas falas que seriam consideradas machistas, por exemplo, hoje elas estão mais arrumadinhas, não falariam isso para um homem, mas falaram para as duas. Essa ainda é uma realidade da mulher, né, esse tipo de frase, e se a chapa das duas representa esse empoderamento das mulheres no Brasil. Nós tivemos uma presidente da República, a própria Dilma, né, como uma mulher sendo representante aqui no cargo máximo do nosso país. Isso foi um avanço. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: as mulheres, elas têm muita dificuldade de muitas vezes se colocarem como candidatas, porque geralmente quando é um homem, as esposas acabam apoiando. A mulher tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa. São tantas tarefas que a mulher fica sobrecarregada. Como vencer tudo isso? Bom, em relação à primeira questão, esse episódio a que você se refere, ele é muito comum, né? A gente está falando ali de, por exemplo, violência moral, violência psicológica, que é justamente essa tentativa de desqualificação da mulher por ser mulher e se referir a seus atributos físicos, por exemplo. É uma maneira de desqualificar. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes podem estar pensando, poxa, mas eu estou fazendo um elogio, né? Como assim eu estou desqualificando? Bom, certamente qualquer uma das mulheres que está se colocando num posto de disputar uma posição política está fazendo pela sua disposição em se colocar no processo eleitoral, de fazer representar e fazer levar algumas pautas adiante. Eu tenho certeza que nenhuma de nós faz isso para receber elogios ou porque quer ver os seus atributos físicos elogiados. Então, isso, primeiramente, é uma pena, é um cenário que, infelizmente, a gente vê com muita frequência e é um dos exemplos de empecilho ou de dificuldade que as mulheres enfrentam justamente para disputar ou permanecer na política. E é importante que quem nos ouve leve isso em conta. Não se trata só de mulheres que querem disputar a eleição. Esse conjunto de silenciamentos a que eu me referi no começo da nossa conversa, eles acontecem independente dos cargos que as pessoas ocupam e do momento que estão na vida política. Não é à toa que o nosso guia traz ali um conjunto de recomendações para as mulheres, independente do estágio que estão na vida política. Ele é um guia para candidatas, para pessoas que já têm cargos eletivos e também para quem está trabalhando nas equipes e nas campanhas. Em relação ao seu segundo questionamento, a gente precisa sempre estimular que mulheres disputem mais cargos eletivos. Isso é importante porque isso é uma questão relacionada à democracia. A desigualdade entre homens e mulheres hoje é uma questão de direitos humanos e a violência política de gênero a que eu me referi é uma ameaça à democracia. A gente precisa de um país que tenha mais mulheres na política e que possa também levar as pautas que nos interessam adiante nos espaços de tomada de decisão. Mônica, essa violência política, né, contra a mulher na política, que a gente vê aí quase que diariamente, certo, de todas as formas, sutis ou então mais fortes, né, ela reflete uma violência que existe contra a mulher de uma maneira geral, né, dentro de casa. A gente vê aí vários casos quase que semanais na televisão, no noticiário de homens matando mulheres por ciúme, por separação, essa coisa toda, certo? A sua entidade, ela tem algum trabalho que vai além da política, com outras entidades que defendam as mulheres no lar, que ajudem a divulgar leis como a Maria da Penha, por exemplo, para que a violência, talvez se a violência parar, essa violência no lar, a gente consiga projetar também para a política e ter uma melhoria nessa situação no Brasil. Qual é a relação? Eu vou juntar a sua pergunta com a última da Rose sobre a situação da mulher no Brasil hoje. Existe, obviamente, o que nós chamamos de divisão sexual do trabalho, que lega às mulheres o cuidado com o âmbito doméstico. Quer dizer, é muito comum quando a gente se coloca numa disputa eleitoral, por exemplo, ou numa situação política, a gente escutar que a gente deveria estar em casa cuidando dos filhos, por exemplo. Isso tem a ver com o que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Parte do nosso trabalho no âmbito da organização, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, há 10 anos, é fazer duas coisas.
De um lado, auxiliar pessoas, independente do partido político e independente do estágio que estejam na vida política, a disputar a eleição. A gente ajuda com ferramentas e com conhecimento, com técnica, com referências políticas e públicas, melhores práticas para fazer campanha, para montar os seus times de campanha, para aprender a falar em público, para levar as questões de sustentabilidade para a política institucional. E, de outro lado, a gente ajuda também pessoas que já estão eleitas, quer dizer, homens e mulheres também de todo o país, que já estão em postos de tomada de decisão hoje, tomando decisões que afetam a minha vida, a de vocês e a de todo mundo que nos ouve. A nossa missão é basicamente qualificar essas pessoas e aproximar sustentabilidade e política institucional, entendendo que sustentabilidade vai para além da dimensão ambiental. Do ponto de vista das mulheres, eu gostaria de destacar uma iniciativa que nós tivemos no passado e que temos também esse ano no programa que preparou, que auxiliou ali no preparo de candidatas e candidatas e que já está encerrado. No ano de 2020, nós tínhamos um conjunto de prefeitas e prefeitos ligados à organização, como temos até hoje. O número de eleitos ligados à RAPS é de 228 em todo o Brasil. E nós percebemos que as mulheres, em especial, precisavam de auxílio psicológico ali durante a pandemia. Se é mais difícil para uma mulher se colocar numa disputa eleitoral, é também mais difícil para ela permanecer num cargo político. E ali, ao longo do ano da pandemia, em parceria com mais 2 instituições, nós fornecemos auxílio psicológico gratuitamente às prefeitas ligadas à RAPS. Esse ano, no programa que já se encerrou e que auxiliou no preparo de candidaturas, nós também colocamos isso à disposição dos candidatos e candidatas com preferência para mulheres que ou vão disputar a eleição ou que já estão eleitas. É um exemplo de auxílio concreto na ponta para que possam enfrentar os desafios do dia a dia e que possam combinar esse auxílio com outros instrumentos, como eu mencionei, denúncia. Na página 29 e 34 do guia, nós trazemos ali um conjunto de caminhos para que mulheres que sofram violência política de gênero possam também denunciar nos canais adequados. Bom, nós são 10 horas e 54 minutos, nós estamos entrevistando a cientista social Mônica Sodré, nós estamos falando sobre violência de gênero na política, e nós temos aqui uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder, é do nosso ouvinte, o Edivalmir. Ele está perguntando como que é a transparência da prestação de contas de despesas eleitorais. Rose, Valmir, o que nós temos hoje é um conjunto de regras em que os candidatos precisam, a cada, se eu não me engano, 48 ou 72 horas, depois que o recurso entrou na campanha, no seu CNPJ da campanha, prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral numa plataforma online. E ao final do período eleitoral, essas contas são verificadas, digamos assim, auditadas, e candidatos podem ser questionados sobre potenciais ilegalidades ou falta de transparência. Mas hoje houve um avanço recente, muito importante por parte do TSE, de colocar essa plataforma e de instruir partidos e candidatos a respeito da prestação de contas. Então isso acontece hoje regularmente, eu não me lembro agora se é a cada 48 ou 72 horas, uma vez que o recurso entra no CNPJ da campanha. Agora, Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês, desde quando vocês estão trabalhando com mulheres, né, e preparando essas mulheres para poder ter esse empoderamento, essa sororidade toda em relação a se colocar, né, nesse papel e assumir esse papel na política também, houve um avanço e qual que é a projeção que vocês fazem para os próximos anos? Nós teremos mais mulheres na política? Qual que é a projeção que a RAPS faz? Nós tivemos avanço, eu acredito que a tipificação da violência política de gênero é um dos avanços que a gente precisa destacar aqui, né? Essa legislação ela é de 2021, ela, portanto, recém completou um ano. A gente está falando ali das leis 14.192 e 14.197, que foram sancionadas no ano passado, e que fazem olhar para as mulheres, seja no momento da campanha ou do mandato, e também, de outro lado, colocar o tipo de violência política dentro do Código Penal, tipificar dentro do Código Penal e prever as suas, obviamente, respectivas penas ali. Esse foi um avanço importante, mas, na minha opinião, ele não é suficiente. Ele precisa vir combinado
uma série de outros mecanismos respondendo concretamente, Rose. Então, nós precisamos garantir que partidos políticos cumpram o percentual de candidatas a que a legislação determina, precisamos garantir que partidos políticos cumpram o percentual de recursos que devem ser alocados nas campanhas de mulheres. Nós precisamos mudar toda uma cultura da sociedade. Esse aspecto ele pode parecer menor, mas ele não é. Nós temos, como eu mencionei anteriormente, o caso de uma mulher assassinada por ser mulher a cada 7 horas no Brasil, de acordo com dados de 2021. Isso mostra que a situação da mulher hoje não é um mimimi, ela não é uma questão menor. A gente precisa preservar a vida, a integridade física dessas mulheres que estão se colocando à disposição da sociedade, porque não é uma decisão simples, inclusive do ponto de vista pessoal e de suas famílias, como a gente mencionou antes, né? Em geral, nós não somos culturalmente estimuladas a ocupar esses espaços e a estar nesses espaços. Portanto, nós precisamos educar as pessoas também sobre não interrupção na fala, sobre não desqualificação da interlocução, e educar também agentes das forças de segurança. Quando uma mulher for registrar, por exemplo, o fato de que sofreu qualquer tipo de violência política de gênero, é preciso que quem recebe esse tipo de ação, esse tipo de denúncia, esteja preparado para entender do que se fala e não desqualifique como se fosse uma coisa menor. Então, esses elementos, na minha opinião, demonstram que nós tivemos avanços, sim, do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista penal, mas nós temos muito ainda para fazer a mudar esse cenário. Agora, a gente já vai terminar a entrevista, Edmilson, eu já passo para você, mas essa pressão para poder ter essa mudança, ela parte das próprias mulheres ou não? De onde que surge essa pressão dizendo, nós temos voz, queremos ocupar esses espaços? Rose, eu vou usar o Trudeau, um primeiro-ministro canadense, que quando questionado de por que ele fez um gabinete ali quando foi eleito, metade homens, metade mulheres, ele disse, porque é século XXI. Eu acredito que a gente possa colocar a conversa exatamente aí. A gente precisa ter um mundo mais justo e igual, inclusive por conta da nossa declaração da ONU lá de 48, que diz que todos nós nascemos livres e iguais em direito e dignidade. Se assim é, nós precisamos estar nos postos de tomada de decisão, tomando decisões que impactam a vida de todo mundo. É preciso destacar o avanço e a luta feminista que passou por diversas ondas, desde a década de 50, sobretudo, para cá, e do papel pioneiro de algumas mulheres que se colocaram à disposição da sociedade e enfrentaram esse ambiente avesso a mulheres na política que a gente mencionou. Eu destaco recentemente, não vou voltar muito para o passado, destaco recentemente o papel muito importante que a bancada feminina no Senado Federal tem feito para endereçar esse tipo de questão. Edmilson. Mônica, só acho que para encerrar, né, a nossa entrevista, o Canadá já está no século XXI nessa questão, evidentemente, certo? Mas o Brasil, muitas vezes, na igualdade de gênero, aqui parece estar no século XIX ainda, certo? A sua entidade identificou, assim, uma dificuldade maior num determinado partido, ou na esquerda ou na direita, da presença da mulher na política, ou todos eles tratam da mesma maneira a mulher tratam mal, obviamente, certo? Há uma identidade de um partido ou outro ser mais violento contra as mulheres no Brasil? Olha, nós trabalhamos diretamente com as lideranças políticas de quase todos os partidos políticos no Brasil, e esse aspecto do quanto os partidos ou negligenciam as questões de gênero ou acabam se comportando de maneira inadequada em relação a elas, ela não é característica de um partido ou de outro. Eu adoraria, por exemplo, que os nossos partidos políticos tivessem em seus estatutos a necessidade, a previsão de que os órgãos de tomada de decisão intrapartidários fossem paritários em gênero e de que tivessem previstos ali também alternância de poder. Se a gente for olhar o estatuto dos nossos 32 partidos políticos hoje constituídos, isso não é realidade para a maioria deles. Então, eu acredito que todos precisam avançar e fazer avançar esse tema. Eu queria também destacar a importância de um ano como esse, né? A gente está em 8 de agosto de 2022, nós teremos eleições em menos de 60 dias, e é importante que quem nos ouve considere votar em mulheres. Considere votar em mulheres que defendam a pauta feminina também, porque essas duas coisas nem sempre andam juntas.
Não é porque é uma mulher que necessariamente vai advogar por mais mulheres nos postos de tomada de decisão. Então, o eleitor hoje tem à sua disposição a possibilidade de fazer diferente na próxima eleição para as instâncias federal e também estadual. Olha, eu quero agradecer a Mônica Sodré, cientista política que esteve conosco nesta